Bom dia, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença de todos aí. Então, a gente vai dar início ao nosso webinar, falando um pouquinho sobre como nós podemos simplificar a gestão de serviços, né, utilizando o Fresh Services. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez a presença de todos aí, extremamente importante a colaboração de vocês. E a gente quer trazer algo diferente aqui para esse nosso webinar de hoje, né? Então a ideia é que vocês participem bastante, tirem dúvidas. Trouxe aqui um time de elite, né? Trouxe uma galera importante aqui da Fresh também para nos apoiar, falar um pouquinho deste tema. E sintam-se à vontade a mandar perguntas, tirar dúvidas. A gente quer trazer alguns exemplos, né, de casos de sucesso que nós tivemos nessa jornada de gestão de serviços, inclusive casos da Populus, né, que nós trouxemos a solução para dentro. E o que que a solução ela nos ajudou quando a gente fala de gestão de serviços? Na simplificação desses serviços em si. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou gerente de serviços aqui na Populus, né? É um prazer ter vocês aí com a gente. O Neiva também faz parte do nosso time de especialistas aqui dentro da Populus também. O Léo, ele é um representante da Fresh hoje, ele é o Senior Channel Sales Executive da Fresh, que está aqui nos apoiando, e o Matheus Benetti, meu xará, é um Lead Solutions Engineer, que também veio para nos apoiar a falar um pouquinho da solução. Então, a galera que tem bastante bagagem para falar um pouquinho do produto, para falar como funciona e como é que o produto ele consegue nos apoiar no dia a dia. E quando a gente fala de gestão de serviços, né? Antes de entrar nesse tema, pessoal, o nosso time de marketing disponibilizou no chat aí para vocês as nossas hashtags. Então, lembrando que para vocês participarem do sorteio, sigam a Populus, sigam o Instagram da Populus, o LinkedIn, sigam a Fresh também, tirem print, né, desse webinar, postem fotos com as hashtags Live Populus Freshworks, Fresh Services e Populus Freshworks. Então, para vocês estarem aptos aí a participar do sorteio. Primeiro lugar, uma Eco Show, né? Acho que não sei se dessa vez eu vou conseguir participar do sorteio. Posso participar, Luana? Poxa, então tô fora de novo. Né? É uma Eco Show mais um kit Populus. Segundo e terceiro lugar vai ser um kit Populus. Né? Então, bora lá, pessoal. Tirem fotos, publiquem, compartilhem para vocês conseguirem participar desse sorteio aí. Então vamos lá. Quando a gente fala de gestão de serviços, né, a simplificação dessa gestão de serviços, a gente começa a se deparar com alguns problemas, né? Otimização de processo, eu acho que é um dos principais problemas que nós temos, porque nós dispensamos muito tempo, o nosso time dispensa muito tempo em atividades repetitivas, né? E nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, nós já vivemos isso aqui na Populus em algum momento. Então, isso começa o quê? A sobrecarregar o nosso time. Né? Além de sobrecarregar o nosso time com demandas repetitivas, com solicitações de serviços, sejam de TI ou qualquer outra solicitação de serviço, por exemplo, de um financeiro, enfim. Quando é muito repetitivo, o time ele se sobrecarrega com aquela ação, uma ação que poderia ser automatizada, e começa a perder o engajamento do meu time. Porque o cara vira e fala, poxa, sempre o mesmo problema, sempre tratando a mesma demanda. Então a gente perde um pouco do engajamento dos nossos colaboradores, que é um segundo problema que a gente vivencia muito, e ter ferramentas que também não nos dão uma informação sólida. Né? Eu acho que todas as informações que são levantadas ali, que a ferramenta ela recebe, ela precisa ter uma utilidade. Né? Não só encher ali a nossa base de dados. A gente precisa que essas informações nos embase em algumas decisões. Então, eu preciso saber se meu time está sobrecarregado com demandas de N1 ou demandas de N2, por exemplo, ou se é um problema específico. Né? Então, a gente começa a classificar ali as nossas informações e as nossas solicitações de serviços. Por exemplo, cara, é uma solicitação de informação que o requisitante quer, que o meu colaborador quer, ou que o meu cliente quer, ou não, é um problema mesmo que está acontecendo com frequência, ou não, é uma novidade que esse cara precisa, né, que a gente implemente no ambiente.
Então, essas informações a gente precisa ter muito bem consolidadas até para direcionar os nossos esforços. Porque às vezes nós começamos a direcionar os nossos esforços, por exemplo, em dúvidas. O cara abre uma requisição com uma dúvida e fala assim: poxa, eu queria saber sobre tal assunto, né? E eu estou atribuindo um recurso muito importante ali, um recurso totalmente estratégico para a organização, e tem um outro ticket que é para uma novidade, que é para a gente fomentar, né, o cross-selling ali dentro da conta, e nós estamos deixando passar, né? Então, acho que a falta dessas informações que nos dê embasamento para a tomada de decisão também é um problema que, assim, consome muito do nosso time de operações. Aí quando a gente vem de encontro nisso, falando de engajamento, falando de processos, né, de automação de processos, um outro ponto importantíssimo é a satisfação do nosso cliente, seja ele um cliente externo ou cliente interno. É como é que a gente consegue deixar com que a usabilidade dessa ferramenta ela seja positiva para o nosso colaborador ou para o nosso cliente, porque também é algo que o nosso cliente, seja ele interno ou externo, ele vai passar bastante tempo ali na ferramenta. Então, pensa um cara que tem que atender uma solicitação, mas para atender essa solicitação de serviços, né, ele precisa quase desenvolver um código, né, para responder ou para Quando não conseguir tem que, né? ou para conseguir interar ali com o cliente. Então, isso se torna muito frustrante para o colaborador também. E, cara, tudo, eu acho que tudo se enquadra em um ponto, né? Resumidamente também, comunicação. Né? Se a gente tem uma ferramenta que traz clareza na comunicação, eu acho que facilita muito. Aí a gente começa a entrar no tema de simplificação aí das gestões de serviços, né? Trouxe alguns probleminhas aqui que a gente pode fomentar depois, e é algo que a gente vê muito no mercado, né, com base nas nossas ações, com base nos clientes que nós atuamos. E o Léo, como eu comentei, né, ele vai trazer bastante aqui para a gente, junto com o Benete, junto com o Neiva, alguns pontos que nos ajudam a resolver esses problemas, né? Ou seja, eu sou o cara que trouxe os problemas, né? E essa galera aqui vai nos ajudar a resolver e vai trazer algumas soluções bacanas para a gente simplificar essa gestão. Então, Léo, eu queria começar por você. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Freshworks, quem é a Freshworks, sobre o portfólio da Freshworks, como a Freshworks consegue nos ajudar aí no dia a dia. Perfeito. Bom, vocês estão me escutando? Eu estou aprendendo a lidar com essas tecnologias pópulos aí, tão muito chique. Perfeito, Léo. Bom, pessoal, bom dia a todo mundo, para todo mundo aí. Um prazer estar aqui com a Populus, né? Um dos nossos principais canais aqui na América Latina. Tem feito um trabalho incrível aí junto com os clientes, principalmente no que tange a esses desafios que o Matheus ele trouxe aqui para a gente, né? De automações, gestão, governança, enfim, talvez muitos de vocês que estão aqui passam por alguns desses problemas. Bom, eu sou Leonardo Nascimento, né? Só para reforçar, eu sou gerente de canais, de contas aí na Freshworks. E falar da Freshworks aqui hoje para vocês, de forma bem direta e resumida, é que a Freshworks ela nasceu aí para atender uma expectativa de customer experience e de employee experience, que a gente chama, né? Olhando para esses dois pilares. Na verdade, a Freshworks ela foi fundada com uma dor do nosso fundador, né? Do nosso da pessoa que criou a Freshworks. Ela teve uma dor de experiência do cliente, né? E aí ele criou ali uma solução baseado nesses fatores para atender um público muito maior. E aí, contando um pouquinho dessa história, a Freshworks ela foi fundada em 2010, né? Então ela tem aí uma história de 13 anos, uma jornada de 13 anos. Hoje a gente possui aí mais de 5 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil e América Latina. E eu gosto de destacar essa quantidade de colaboradores porque mais da metade desses colaboradores eles são desenvolvedores. Então, são pessoas que estão trazendo inovação, estão trazendo novas funcionalidades para dentro da plataforma que a gente vai falar. A gente não vai se prender muito em plataforma, em produto, a gente vai falar muito mais de case aqui, de como que a gente pode ajudá-los nessa jornada, mas é importante eu trazer isso porque é algo que impacta diretamente
na experiência quando você tem uma plataforma para ser o meio, né? E não ser o principal, né? A plataforma ela vai te ajudar a você entregar o que você precisa lá na ponta, você conseguir ter mais produtividade, mais performance, mas você tem processos aí envolvidos, você tem o seu time que você precisa envolver, pessoas, entre outras coisas. Então a gente entende muito bem nosso papel nessa jornada, né? Então a Freshworks, ela voltando, né? Ela foi fundada aí em 2010, mais 5 mil colaboradores, a gente tem mais de 60 mil clientes aí espalhados por todo o mundo. Eu gosto de destacar que aqui no Brasil a gente já tem mais de 2.500 clientes, é, N nomes aqui que a gente vai falando durante a apresentação, durante esse bate-papo, mas tem uma base bem interessante de clientes, estamos conquistando mais clientes aí nessa jornada, e é uma empresa que já é uma empresa pública, vem crescendo ano a ano aí mais de 40%. Então, isso é um pouquinho da Fresh e, de novo, né, focando em dois pilares. Experiência do cliente, experiência do colaborador. Se a gente não tem a ideia de que a experiência do colaborador ela é tão importante quanto a experiência do cliente, a gente começa a ter alguns problemas no que a gente está entregando lá na ponta, né? Porque a partir do momento que eu tenho, né, e aí já linkando com alguns pontos que o Matheus trouxe aqui, a partir do momento que eu tenho uma experiência automatizada, a partir do momento que eu tenho flows, que eu aumento a produtividade do lado de cá, dentro de casa, eu entrego naturalmente uma experiência final muito melhor, né? Quem já não foi em uma loja, algum estabelecimento e a experiência do físico é totalmente diferente do digital, ou o contrário, né? E não tem uma visão 360, e não tem uma experiência de acompanhamento do que está acontecendo. Então, nesse mundo que a Freshworks entra aí para auxiliar nessa jornada fim a fim, de ponta a ponta. Acho que esse é o principal ponto. Obviamente a gente tem camadas, né? A gente tem degraus aí para subir, mas a gente consegue olhar para essa jornada como um todo. Perfeito, Léo. E você tocou num ponto extremamente importante, né? Que quando nós falamos da experiência do nosso colaborador, que é tão importante quanto a experiência do nosso cliente, sobre a qualidade disso, por quê? Se eu não tenho um colaborador engajado, né? Se eu não tenho um colaborador que esteja satisfeito com aquilo que ele está utilizando, ou seja, com a ferramenta que ele está interagindo, com certeza, para reter esse talento vai ser muito mais difícil, né? Então, eu perco talentos dentro da minha empresa, e se o cara não está satisfeito, com certeza o atendimento não vai ser bom. Perfeito. Então, é um movimento em cadeia, né? Eu tenho um colaborador insatisfeito porque a ferramenta não ajuda, o cara já está cansado ali de sempre atender as mesmas demandas, ou seja, consumindo o tempo dele com algo que poderia ser automatizado. A qualidade desse atendimento não vai ser tão legal e o meu cliente ele não vai estar satisfeito, né? Então, é uma cadeia que a gente precisa olhar com muito cuidado para não impactar também a experiência do nosso cliente, que é quem vai trazer receita para dentro da organização. Então é um ponto importante, porque quando a gente olha de forma isolada, poxa, o cara está utilizando a ferramenta ali, beleza, tudo bem, é o que tem, né? Mas o que que isso está impactando na qualidade do atendimento dele? Então vem muito de encontro com o que a gente quer falar um pouquinho hoje. E o Matheus Benetti, meu xará, tá aí Vai para dar nos problema aí. vai dar problema, vai ter muita confusão. Vai estar aí também para nos apoiar junto com o Neiva em como a ferramenta ela funciona, né? Alguns outros desafios que você vivencia aí no dia a dia, que a gente encontra no dia a dia quando a gente olha para o mercado, Benete. Excelente, excelente. Bom dia, pessoal. Então, Matheus Benetti, acho que vamos manter o Benetti aí para não dar confusão. Acho que o pessoal já me conhece até por Benetti, sou engenheiro de soluções na Fresh. Excelentes os tópicos. E é incrível que, assim, a gente está falando realmente de uma ferramenta, de uma plataforma que ela é meio. Acho que o Léo também bem comentou, você comentou isso aí. Ela é uma ferramenta meio para você entregar, né, os serviços que a empresa precisa. Mas o impacto dessa ferramenta, dessa solução, no fim, né, no negócio da empresa e até mesmo na organização, ela é muito alta, né? E quando a gente está falando exatamente de ter uma experiência do colaborador, do funcionário, né, que a gente fala encantadora, isso, se essa experiência interna acontece, consequentemente, nós vamos ter essa experiência lá no final. O cliente vai ser bem atendido.
né? Quando a gente está falando dessas experiências, o que é o principal ponto? Intuitividade, automação, né? Não adianta nada. Eu tenho uma ferramenta que faz tudo isso. Pô, faz, mas quão fácil é fazer isso? Quão fácil é configurar isso, né? Quando nós temos uma ferramenta que a rampa de aprendizado dela é maior ou mais complexa que a rampa de aprendizado do funcionário dentro da empresa, né? Porra, alguma coisa está errada. A gente Desculpa tem as palavras problema, aí. né? Exato. Então, isso aí, isso afeta muito e é exatamente o que a gente escuta dos clientes. Pô, a rampa é rápida, né? A ferramenta ela é simples, ela é intuitiva. E também outra coisa que a gente escuta muito, né? É legal, pô, eu tava trabalhando lá, tal empresa é legal, mas operacional era muito complexo, era muita tarefa operacional, era muita para fazer uma atividade, cara, processos repetitivos, tasks. E quando você elimina isso, realmente você está entregando o tempo, o valor daquele funcionário, né, daquele colaborador, para aquele motivo principal, para o negócio, né? Ele não tem que estar categorizando, ele não tem que estar analisando se ele já teve uma solicitação parecida com aquela e como é que foi resolvida antes, que né, já poderia. Então, aqui até já linkando com o ponto do Fresh Service, que é a nossa ferramenta de ITSM e também ESM, né, que integra não só serviços compartilhados de TI, mas de todo o negócio. Esse resultado na ponta ali é, por exemplo, você ter uma inteligência artificial analisando machine learning, que, pô, você já teve um incidente, talvez aquele funcionário é novo, mas já teve um incidente similar que foi tratado e foi respondido e solucionado assim, né? Esses incidentes já foram categorizados desta maneira e atendidos por essas pessoas. Então, esse fluxo muitas vezes não precisa nem ter uma automação. A própria inteligência artificial já aponta, né, a solução, seja um artigo, seja um incidente semelhante, e pô, a gente recebe aquilo ali que ele vai trabalhar. Nossa, eu estou com essa informação super valiosa para mim aqui na ponta, né? Mas acho que até voltando um passinho atrás, a gente já me adiantei um pouquinho para falar de funcionalidades aqui, a gente tem bastante coisa para falar das funcionalidades do Fresh Service, mas uns números importantes que você falou ali, Matheus, até a matéria aqui da Harvard Business Review, ela trouxe que 82% dos agentes afirmaram que tem uma redução na entrega de serviços devido à quantidade de processos. E a gente está falando também, essa mesma pesquisa afirmou que 57% dos funcionários concordaram com a produtividade reduzida devido a ferramentas, né, e tecnologias que afetam suas funções. Então, tem um impacto muito alto. A ferramenta tem um impacto, sim, na entrega. Então, e se você converter aquilo ali, esse percentual do tempo dele gasto com tarefas operacionais, quanto por cento daquele investimento da empresa naquele colaborador está indo, vamos lá dizer, para o ralo, né? E aí um número que eu achei bem interessante aqui dessa mesma matéria, do Analytics Service Report, tá? Na Harvard Business Review. 91% dos funcionários possuem hoje uma expectativa maior por tecnologia do que 10 anos atrás. Então também tem isso. Além, né, de a gente precisar ter uma entrega encantadora ali para os nossos funcionários, a expectativa já é muito mais alta. E quando a gente fala da nova geração também entrando no mercado, e o pessoal já está acostumado com ferramentas muito simples, com tecnologias muito simples, né? Eu espero isso, a minha expectativa é alta. Então você chega, né, começa a trabalhar numa empresa e, poxa, a ferramenta, aquele operacional não é intuitivo, não é simples, aquilo ali já afeta, já, nossa, meu, isso aqui é arcaico, pô. Pô, eu Vou ter que consigo preencher todos fazer, mas esses campos, pô, né? aquilo ali é Então, exato, nossa, isso afeta a retenção do funcionário também. Então, pô, você fez todo o investimento, trouxe colaborador, treinou, ele tá apto, ele é bom, é um bom profissional, mas sim, operacional, ferramentas tem um peso muito grande na retenção e na qualidade desse funcionário. isso é um ponto importante, desculpa até te Não? interromper, Benete, porque é fácil falar de algo que a gente já viveu, É. né? Então fica muito natural para gente. Então, lá no passado, quando nós tínhamos outras ferramentas, para quem não sabe, a Populus utiliza Fresh Services, tá, pessoal? Então, lá no passado, quando nós utilizávamos outras ferramentas, que o meu time operacional tinha que abrir o chamado, né, a Uhum. solicitação que chegava ali para gente, e tinha 200 campos para preencher. Quando chegava no 11º, as outras informações ali, esquece. Ninguém preenchia. Então, a operacionalidade disso é extremamente importante, E de tem que novo. procurar o campo ainda, né? Exato. Você olha um formulário gigante, tem que achar qual é o campo que eu tenho que preencher, Exato. pô. E assim, vários campos com nomes parecidos, né? Nossa Senhora. Começa por aí.
Então, onde isso impacta, né? Além do tempo do operador estar ali trabalhando, cara, quão sólida essa informação vai ser dentro da minha ferramenta? Porque assim, eu garanto que 90% das informações não serão preenchidas. Porque são tantos campos ali dentro que o cara vai falar assim: meu, eu tenho 20 campos para preencher, eu vou preencher o que é importante, o restante, deixa, vamos. Ou seja, eu deixo também de aproveitar as informações que são importantes para o negócio. Com certeza. Para lá na frente eu extrair um relatório ou criar um dashboard para saber quem são as pessoas que mais consomem, né? Um exemplo, ou qual produto é mais consumido dentro da organização para fazer um trabalho de direcionamento de time ou de treinamento de time. Então, essas informações que às vezes o pessoal deixa passar pela complexidade das informações e da quantidade de campos, pode fazer falta lá na frente. Até mesmo otimizando o tempo do agente. Perfeito. Em vez dele fazer questionamentos para o cliente, essas informações já vêm para ele. Perfeito. Então, ganha um tempo absurdo. Eu acho que quem nunca ouviu abre um chamado, né? E deu aquele arrepio do abre o chamado. O que vai acontecer agora, né? 3 dias. Me ajuda aí, cara. Não vou abrir um chamado. Não vou abrir chamado, exatamente. Então, assim, existe uma expectativa da geração nova, nossa geração, né? A geração do pessoal que está aí acompanhando com a gente, que eu preciso da mesma facilidade que eu tenho no meu dia a dia. Exato. Então, é abrir o WhatsApp, é mandar uma mensagem, é abrir um chat, um Messenger, qualquer coisa que seja fácil, né? Interagir no Instagram. Então, existe muito essa demanda vindo para o TI, né? Eu acho que o maior público que está aqui hoje é tecnologia. Então, essa expectativa, ela bate aqui dentro da área de tecnologia e a gente precisa entregar de alguma forma. Então, quais são as formas de acesso, né? Eu tenho um chatbot que eu consiga falar, interagir e já ter uma experiência diferenciada na ponta, né? Eu tenho a maneira de abrir o ticket, o incidente ou requisição via WhatsApp, né? Ou via alguma rede social, né? E-mail, portal. Em qual canal o meu colaborador está? Perfeito. É ali que eu tenho que atender, não tem que forçar, obrigar ele a alguma coisa. Exatamente. Então, a gente precisa entregar isso na ponta, né? Porque quando a gente entrega isso, a gente começa a afetar. E aí, olhando para a tecnologia, a gente começa a afetar as áreas de negócio. Que aí a gente começa a formar uma outra frente, que é o que a gente chama de Enterprise Service Management. Né? Que a gente começa a atingir as áreas de RH, as áreas do financeiro. E é um processo tão natural que as outras áreas começam a olhar e falar: nossa, TI tem um chat que eu consigo falar e ele já me resolve em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque tem automação correndo lá atrás. Sem envolver agentes humanos. Sem envolver pessoas. Que a gente vai falar daqui um pouco sobre isso, mas as áreas de negócio começam a enxergar a TI como uma vitrine. E naturalmente isso começa a acontecer no negócio, que aí começa a acontecer efetivamente a transformação digital. A transformação digital ela não acontece em TI. Ela acontece nas áreas de negócio. Né? TI é um meio para isso. Então, acho que isso é importante. A extensão para as outras áreas é muito, muito natural. Elas começam a ver valor na solução e começam a identificar processos que eles lidam no dia a dia e falam assim: poxa, será que eu não consigo ter isso aqui dentro? Uma abertura para um financeiro, para o marketing, para o comercial. Essa integração da plataforma permite de forma muito natural. Tem um cliente que a gente falou, não lembro se o Matheus estava comigo, mas a gente falou semana passada e a fala do cliente foi a seguinte: eu não preciso de uma ferramenta que eu tenha que trabalhar para ela. Exato. Eu preciso de uma ferramenta que trabalhe para mim. E aí que entra todas as questões de produtividade, inteligência artificial, automação. Isso mudou, né? Eu não preciso ter alguém lá estudando a rampa para aprender a ferramenta ou um quadro em branco que eu tenho que desenvolver um monte de coisa. A Freshworks entende muito isso e a gente... Tempo de projeto, né, Matheus? Eu acho que vale a gente destacar isso, mas a gente tem projetos que são implementados em 2 meses, 1 mês, dependendo da situação do cliente, em 1 mês, cliente grande, inclusive, com processos grandes, né, complexos, robustos. Então, é exatamente isso. Essa jornada do colaborador, ela tem que ser simples, né? E a gente quer entrega uma ferramenta, obviamente, que
te ajude e não que te dê mais dor de cabeça. Eu não quero que você tenha um ano de projeto e quebrando a cabeça para desenvolver e implementar teu Experiência processo lá um dentro. RP ali, né, pô? Exato. Mas, ano implementando, imagina. infelizmente, é uma experiência que a É gente usual. escuta muito em governança, né? Muito. É, De grandes ferramentas. de grandes ferramentas. A gente teve em alguns clientes, né? E alguns. Exatamente isso. Quando você senta para falar de ITSM, o cara fala: Puta, eu não quero falar sobre isso. Não, já sofri demais. Não, É muito complexo, 2 cara. anos implementando. Cara, calma aí, vamos lá. A gente está aqui para mudar isso, né? Acho que essa jornada que a gente tem percorrido e a Populous tem acompanhado isso muito bem é exatamente entregar uma outra experiência. É um outro foco de jornada de implementação de governança. Nós precisamos trabalhar para vocês, não vocês trabalharem 2 anos tendo times de desenvolvimento, times de especialista dentro de uma plataforma. Não é esse o sentido que a gente está entregando no mercado. E esse ponto, ô Léo, o Matheus havia comentado, o Benetti havia comentado anteriormente, da curva de aprendizado, né? Então, trazendo para a realidade Populous, né? O que eu e o Neiva nós vivemos aí recentemente, com essa curva de aprendizado. Com outras ferramentas, né? Quando a gente fala de outras ferramentas, cara, era impossível a gente trazer outras áreas da Populous para dentro da solução. Então era um trabalho que a gente começava, a gente falava assim, cara, você precisa de um dev para fazer isso aqui. A gente não zero capacidade para desenvolver um código para fazer essa integração. A gente fez uma integração do nosso financeiro, né? Onde aí um outro ponto importante, ou seja, a gente começou a deixar de utilizar muitas ferramentas, porque a gente tinha ferramenta para o nosso time operacional, para o nosso time de projetos, para o financeiro. Então, o que nós temos? Não, peraí, vamos dar um passo atrás. Vamos revisar. Em 2 dias, o Neiva, ele criou todo um processo, ele criou um fluxo dentro da ferramenta, criou um novo portal, criou um portal interno, integrou o financeiro, ou seja, um aplicativo que a gente usava, por exemplo, para solicitar viagem e lançar despesa, nós trouxemos para dentro do Fresh. Como uma solicitação de serviço. Como uma solicitação de serviço. Então, ao invés do cara ter que abrir um aplicativo, ou ter que mandar um e-mail para fazer uma solicitação de viagem, ou abrir o app para fazer o lançamento de despesas, hoje ele entra no nosso portal do Fresh e consegue lançar por tudo lá. Ou seja, reduzimos custo com ferramenta. Eu começo a trazer outras áreas para dentro do meu ecossistema e com isso eu consigo reduzir custo também. Então, essa curva, ela é muito menor de aprendizado, ou seja, a gente consegue acompanhar e testar rápido. A gente testa rápido, valida rápido, opa, funcionou? Cara, bora, a gente já vira. Né? Então, não tem a complexidade de, poxa, deixa eu desenvolver um código aqui, criar essa integração, daqui 3 meses, vamos ver se vai dar certo. E o tempo passou, né? E é legal você falar isso, que eu criei um novo portal, e o sistema de criação de portal é muito intuitivo, porque é drag and drop total. Você cria os cards, você coloca os campos da forma que você quer, você pode colocar um sistema de condição, se essa opção for A, você coloca B, e por aí vai. Então é algo que a gente ali sentou, discutiu, vamos fazer isso, beleza. Em 30 minutos já estava no ar. Pô, pessoal, tem como vocês testarem aí, ver se ficou legal, se adapta, vamos mudar alguma coisa? Tem como colocar a opção para anexar um arquivo, um formulário, alguma coisa? Não, tem, a gente coloca, testou, pronto, virou. Isso, o resultado na prática é muito grande disso, Neiva, excelente ponto. E a gente fala bastante também com clientes que, em 2023, gente, é tudo muito dinâmico. Acho que todo mundo aqui concorda, assim. As coisas mudam muito rápido. Ninguém falava de GPT 1 ano atrás. Impressionante. Assim, existia, mas ninguém falava, né? Então, e isso já é parte da solução da Fresh hoje. Já tem integração, então, para ter esse nível de analogia. E as empresas mudam. Elas evoluem e elas precisam mudar rapidamente um processo, elas precisam mudar rapidamente um fluxo. Legal, nós mudamos no negócio, mas o empecilho é a ferramenta. Pô, agora eu tenho que chamar o parceiro, agora eu tenho que chamar um dev, que nem você falou, Matheus, eu tenho que chamar alguém com conhecimento para alterar e criar esse fluxo agora e fazer isso na minha ferramenta. Gente, travou tudo. Então, a empresa precisa mudar, precisa na hora, é dinâmico o negócio. Não, a ferramenta está me travando disso, isso não pode. Isso tem que ser simples, como você bem comentou aí da Fresh. Então, a gente entrega realmente uma experiência disruptiva e a gente quebra, até linkando com o seu ponto ali, às vezes o cliente dá uma retraída e quando a gente começa a fazer a demo, vocês têm bem essa experiência também,
começa a fazer a demonstração da ferramenta, fica aqueles olhares ali. É só isso? Mas já tá pronto. Tá aí, dá para você fazer isso, e dá para fazer. E aí já vem aquela empolgação, porque, cara, tá aqui. Praticamente o ambiente. Exato. Então, pô, então eu tô fazendo. É isso? Ele diz, sim, é isso, né? Então é uma ferramenta que ela cresce e muda junto com a empresa. Ela é dinâmica, né? Ela é fluida, ela é fácil de fazer. Não só fácil para usar, intuitiva, mas fácil para configurar e fazer esses ajustes que o negócio precisa. Eu acho que um ponto importante também, porque às vezes dá um frio na barriga, mas vocês estão falando que é muito simples, esse negócio vai me atender, né? Eu acho que é importante a gente... É Enterprise? É Enterprise, exatamente. Vai funcionar. Eu tenho um ambiente de 300 mil tickets, 1 milhão de tickets ano. A gente, pô, vai me atender? É muito simples, né? Só mencionar que a gente tem, obviamente, processos a serem seguidos numa implementação. Isso é natural, né? Como qualquer outra ferramenta. A gente tem metodologias para implementação, mas o que a gente está trazendo aqui é a facilidade na usabilidade. Esse é o ponto. E é o que o Matheus falou, né? É engraçado quando a gente começa a mostrar as demonstrações. Talvez alguns de vocês já participaram de demonstrações aqui. O primeiro contato é exatamente esse, né? É o mais do mesmo, né? A gente tá falando de ITSM, você vai me mostrar aí Gmood, você vai mostrar gestão de problemas. Quando a gente entra no universo de automação, inteligência artificial, mais tudo isso, né? Gmood, que vocês estão acostumados, processos ITIL, entre outras coisas, a gente começa a trazer outra dimensão e, geralmente, o que os clientes querem ver, a gente consegue mostrar. Então, de funcionalidade, a gente tem um mar de coisas, um mar de opções, né? De integrações, a gente tem um mar de opções, um mar de integrações nativas. Inclusive, eu estava aqui no dia que o Neiva e o Matheus, eles estavam fazendo a configuração do AD da Popus, eu acho que levou 20 minutos, 22 minutos, vamos ser mais exato. Integrou nativo, integrou com Azure AD, e eles já estavam com uma experiência de colaborador entrou na companhia, ele tem um portal, né? O gestor pode fazer uma requisição de um usuário no AD ou dos recursos que esse colaborador efetivamente ele tenha que ter ali na companhia, e eu começo a entrar com a automação. Que automação? Uma vez que ele solicitou, passou por um fluxo de aprovações, eu vou lá dentro de um AD da vida, né? Um Azure AD, e crio isso de forma automática. E, de novo, essa configuração foi de 20 a 30 minutos, para ser mais exato. E isso é na hora, né? Com uma integração 100% nativa e sem custos. O legal é que a gente não tem custos ocultos aqui. E a gente já fala sobre isso. E são os detalhes, né, Léo? É o que eu sempre falo. Por exemplo, essas integrações sem custo, como o Léo comentou, e além disso, instalar. Né? A gente falando, o pessoal fala assim, não, isso não existe, né? Estão falando de outra coisa. Um exemplo, trazendo também para a nossa realidade, um processo que nós tínhamos era abrir a ferramenta, dentro da ferramenta a gente agendava um call, por exemplo, eu ia no Outlook, mandava um invite. Né? No Fresh tem um plugin que você instala e você já marca e manda esse invite através do Fresh, ou seja, você concentra tudo isso dentro de uma console só. E o Célio, ele tocou num ponto muito importante aqui no chat, que falando o seguinte, na maioria das vezes, não é só o formulário que atrapalha, e sim a cultura das empresas. E é um ponto muito importante porque cada empresa é uma cultura. Não adianta a gente chegar com a ferramenta quadradinha, né, e deixa eu encaixar aqui dentro da realidade da empresa. Não, isso não vai funcionar porque cada empresa é uma cultura. Então a ferramenta, aí entra de novo a curva de aprendizado e a modularidade da ferramenta quanto à adaptação. É o que eu consigo ajustar, como é que eu consigo movimentar essa ferramenta para adequar o negócio. Então a ferramenta adequa ao negócio e não o negócio se adequa à ferramenta. Então a gente consegue trazer isso também. E nós tivemos uma outra pergunta. Deixa eu só não perder o gancho aí do Célio. Eu e o Matheus tivemos uma viagem para o Nordeste recente e a gente passou exatamente por isso, né? E aí eu queria fazer um contraponto aqui. Primeira pergunta que geralmente o pessoal nos fala é o seguinte: me cita casos no meu segmento. Se você olhar a jornada Freshworks, a gente tem caso em N segmentos: financeiro, saúde, varejo, enfim, tem um mundo de possibilidades. Por quê? Exatamente isso. A minha ferramenta ela tem que se adaptar ao seu negócio, e não o contrário. Perfeito. Obviamente, é uma jornada, né? A gente não vai chegar implementando todos os recursos no dia 1.
né, no dia zero ali. É uma jornada de vamos começar implementando uma política de SLA, né? E aí nessa viagem a gente escutou muito um cliente específico falando: não, mas eu não tenho SLA, eu não vou implementar, eu faço tudo via WhatsApp. Algumas coisas para que a gente tenha processos, para que a gente comece a ganhar maturidade, algumas coisas têm que ser cortadas pela raiz, né? E obviamente a gente entrega solução para ajudar nesse caminho, né? Mas alguns processos eles têm que ser estabelecidos. É natural, né? Se a gente quer ganhar escalabilidade, a gente precisa cortar algumas coisas que vai nos tirar um pouco agora, mas que daqui a um pouco vai me trazer uma governança ou algo muito maior dentro da cultura da empresa. Então, primeiro ponto, a jornada ela é leve. A gente consegue traduzir isso de forma leve. A ferramenta ela suporta essa mudança de cultura e a ferramenta ela é estratégica nesse negócio. Sim, bem colocado. É muito importante a mudança de cultura dentro da empresa, mas se você não tiver uma ferramenta te suportando nesse processo, é muito mais doloroso ainda, é muito mais difícil ainda. E mostrar que ela vai se adaptando conforme as suas necessidades, não é tipo, coloquei, vai ficar assim até o final e é isso daí. Não, Você perfeito. vai modificando e adaptando. Talvez não é assim, vai ser assim. Exatamente. Ela evolui com o negócio, né? Exatamente. Você não pode sofrer dos dois lados, Exato. né? Você não pode sofrer na cultura e nas ferramentas. Por enquanto, sofre na cultura e a ferramenta te ajuda, né? Senão você fica maluco também. E nós tivemos uma outra pergunta aqui do Renato, perguntando o seguinte: a inteligência artificial que existe no Fresh Service possui machine learning? E uma outra, Benetti, do Renato também, consigo integrar com o meu AD on-premises? Perfeito, excelente. Então, já respondendo até pela primeira, sim, é machine learning based, né, a inteligência artificial, exatamente até nos pontos que eu citei ali. E essa, óbvio, até por causa da rede general ali, não é qualquer instância, não é em qualquer momento, eu nunca consigo, até às vezes, é raro conseguir demonstrar isso na minha ambiente de demo, porque precisa um volume alto de tickets, de artigos e de movimentação ali na ferramenta, para exatamente essa inteligência artificial aplicar a recomendação de incidentes parecidos, aquilo que eu comentava. Então, cara, esse incidente, já houve um incidente parecido, né? E assim que a resolução é essa. Correlaciona. Então, exatamente, tem essa. E não é que a gente está falando que não é pegar alguns campos se igual, né? Então é esse incidente. Não, é machine learning. É inteligência artificial para detectar qual foi o problema, detectar sobre o que era aquele incidente e correlacionar. Mesma coisa também para campos, né? A categorização dos campos, a categorização do time correto para atender aquilo. Você pode ter uma automação, um fluxo bem simples tratando isso. Mas nós temos também a inteligência artificial suportando nesse lado. E com uma curiosidade muito grande, óbvio, né? Inteligência artificial. E em breve, também, já falando um pouquinho de roadmap, em breve a gente tem GPT em outros produtos, muito em breve a GPT vai estar aqui também, né? Dentro do service, auxiliando nesse processo. Base de conhecimento, artigos, né? Geração de artigos. Então, outro ponto fundamental. Base de conhecimento é a solução no tempo zero. Uma solução, o cliente abre um chamado, ele pode ter a solução no tempo zero. Se ele tiver uma boa gestão de conhecimentos, da base das informações. Isso é difícil, né? Isso é difícil. Mas não é difícil tu ter uma ferramenta que te suporta de uma forma muito fácil. Então você vai lá, responde pro seu colaborador, né, pro cliente, seja ele interno ou externo, qual é enfim, a solução, você responde para ele e já coloca em cópia oculta ali um e-mail que já gera um rascunho de uma base de conhecimento. Legal, agora eu tenho já tenho aquilo ali, está lá para o aprovador aprovar, editar e publicar aquele artigo. Mas a gente já tem essa funcionalidade no outro produto, no Freshchat, que é o gerador de artigos pelo GPT, e a gente vai ter em breve isso no Fresh Service. Então, quando ele recebe aquele material não formatado, que foi uma resposta de um e-mail, você clica no botão para fazer gerar o artigo e você tem aquele artigo gerado, né? Inclusive, se você quiser usar da outra ferramenta e colar no service enquanto não está disponível, dá para fazer isso. Então, já resolveu um monte de problema. Quando eu começar a fazer isso, a próxima incidência daquele problema ali, eu não vou precisar responder. O artigo já vai ser diretamente via machine learning publicado e recomendado ali para o usuário. Tá aqui a tua solução. E eu não preciso trabalhar. É o que a gente chama de deflexão, né? É a deflexão do ticket. Então, o ticket aberto, resolvido. Isso aí é o FCR lá, né? A resolução na primeira chamada.
Então, você tem a resolução na primeira chamada, aquele índice ali, aquela taxa começa a aumentar bastante. Então, é um excelente ponto. Sim, né? Fred é a inteligência artificial da Fresh, envolvida em todos os produtos, e agora trazendo essas novidades bem impactantes aí de inteligência artificial que estão chegando. Trazendo até um gancho no que você falou sobre a base de artigos, algo que otimizou muito o nosso tempo aqui, que é puxando um gancho no que o Matheus falou lá no começo, que seria uma palavra muito chave para o Fresh Service, seria comunicação, otimização de comunicação. Como a gente tem um time extenso aqui de suporte, que lida com diversas tecnologias, então muitas das vezes caem chamados que são de erros comuns, mas uma pessoa atende, essa pessoa teve contato com esse erro, teve contato com essa solução, tratou, entregou a solução para o cliente. Essa outra pessoa nunca teve conhecimento desse erro. Então, esse artigo, esse chamado que foi aberto, ele automaticamente vai para uma base, você direciona, então esse outro agente consegue consultar o artigo que foi feito pelo outro agente e resolver de uma forma. Então, a gente acaba ganhando tempo nessa otimização, tem um tempo de resposta mais rápido para o cliente, a gente é mais assertivo. Que é o que pega bastante. A gente não fica martelando ali, ó, a gente já sabe, isso aqui vai resolver. Isso, e você acelerou até a rampa de aprendizado, por exemplo, vamos supor que esse outro funcionário era um new hire ali, era um recém-contratado. Ele aprendeu a fazer uma coisa rápido, a ferramenta, né, instruindo. Então, a inteligência artificial aplicada na ferramenta, alavancando ali, acelerando o aprendizado do funcionário. Tenho certeza que o Benet está coçando os dedos para mostrar a solução. Nossa, fica acostumado. Para fazer a demonstração, né? Deixa eu mostrar aqui como na próxima, né? Vamos ter uma outra sessão com um demo, né? Vamos ter uma. Perfeito. Pessoal, só puxando um gancho aqui, né? Nós teremos outra sessão onde aí nós entraremos mais a fundo na ferramenta para mostrar para vocês como é que a gente faz essas integrações, né? Seja com AD, seja com Azure AD, para fazer, por exemplo, um processo de novas contratações. Então, onde o colaborador ele entra dentro da companhia, né? O time de gestão de pessoas ali faz a abertura de um chamado para uma nova credencial, e esse chamado é dividido para o time de suprimentos, para o time de TI, na criação de um usuário de forma automática, tá, pessoal? Exatamente. Então, a gente vai mostrar essa automação para vocês, fim a fim, como ela funcionaria, né? Provar que não estamos só jogando abobrinha aqui, né? Não vai nos mentir. São direcionados, a gente não tem aquela perda de tempo. Chegou um ticket aqui para criação de usuário, deixa eu direcionar para o time certo. A pessoa nem vai ver esse ticket, já vai cair no grupo correto, para as pessoas corretas, para resolver aquela situação. Eu não preciso, de novo, né? Eu não preciso que você trabalhe para a ferramenta. A ferramenta tem que trabalhar, não precisa ter uma pessoa para isso, especificamente. Mas eu queria também comentar aqui do básico, né? Que é o quê? Além de tudo isso que a gente está falando, da experiência, né? Daquilo que a gente consegue entregar de produtividade também para os agentes, nós somos uma plataforma certificada Pink Elephant, que é baseado nos processos de ITIL, né? Então, a gente está falando aí gestão de problemas, gestão de incidentes, mudanças, com N recursos para gestão de mudanças, calendário de mudanças, aprovações, enfim, tem um universo de possibilidades, inclusive toda a parte de ITAM também, que é a parte de gestão de ativos, inventário de hardware, de software, gestão de licenciamento, inclusive licenciamento SaaS, integrando com as principais players e trazendo insights no sentido de quanto que você contratou, né? Quanto que efetivamente você está utilizando. Então aqui a gente já linka com uma frente de ROI também, fora todo o ROI que a gente pode trazer, mas uma frente de retorno mesmo, prático e de números, que vocês conseguem ter uma visão já no dia 2, o dia 1, 2 da ferramenta, porque a gente já consegue entender aquilo que você tem dentro desse processo. Fora outras partes de operações, né, monitoramento, que a gente integra aí com as principais, Zabbix, Nagios, entre outras, dentro da plataforma. Então, tirando toda essa história da automação, de produtividade, nós temos o básico, né? Que a gente entende ser o básico, que tem que ser bem feito, né? Acho que esse é um ponto importante de trazer. E antes de entrar nesse ponto, Léo, lembrando, galera, do sorteio, né? Façam as publicações. Marquem lá, hein? Marquem eu já fiz a minha, já. As hashtags lá, coloca. Eu vou fazer a minha aqui também. Vai que eu ganho, né? Dessa vez. Então, fiquem atentos a isso também. Isso que o Léo comentou é bacana. Por quê? Mesmo quando a empresa não tem essa cultura, né? Aí voltando de novo ali, né? Quando a gente falou de cultura, que você vê essa funcionalidade, por exemplo, de gestão de incidentes ou de gestão de mudanças, você vê o quão simples é
para a gente utilizar e começar a padronizar a nossa gestão de incidentes, a nossa gestão de incidentes e mudanças, você começa a utilizar, Perfeito. né? Que foi o nosso caso também, trazendo para nossa realidade. Então, assim, tinha um menu ali no Fresh que eu falei assim, Neiva, cara, a gente precisa usar isso aqui. E a gente viu que, cara, 2 cliques, tá aqui o formulário, pô, vamos editar o formulário com aquilo que a gente precisa, vamos criar um fluxo de aprovação, a gente criou um fluxo de aprovação e a gente passou a utilizar daquilo. Ou seja, a ferramenta também ela vai te induzir na padronização desses processos, né, e na otimização desses processos. Então, é o que o Léo comentou, é uma jornada que a gente começa a fazer ali junto com a ferramenta, que ela vai te drivando para isso, né? Então, de forma intuitiva, você começa a utilizar recursos que talvez você teria que pagar a parte, né, para utilizar, e, de novo, trazendo a integração de outras áreas, né? A gente tinha um problema, é que não era um problema, na verdade, era um trabalho exaustivo que funcionava da seguinte maneira, falando de integração de outras áreas, né, para dentro da solução. A gente trouxe um exemplo, mas esse exemplo é bem bacana, onde o meu time comercial demandava muito do meu time de governança, reports de atendimento, de análise do cliente para saber como é que estava a experiência do cliente, saber quantos atendimentos nós tínhamos, quantas horas nós havíamos dispensado ali nesses clientes, né, para fazer controle de contrato. Então, o meu time de governança tinha esse trabalho exaustivo de gerar relatório de cliente por cliente. Então, era um trabalho que a gente dedicava ali uma semana para fazer isso. E com a integração do Fresh Services e Fresh Sales, mudou o nosso cenário, né? A gente ficou com a vida mais tranquila, porque um outro ponto era, às vezes, clientes sem contratos, né, nos acionavam pedindo apoio, a gente entrava para apoiar, o meu time tinha que documentar essas horas e repassar para o comercial para documentar as horas que nós atuamos, quais foram as ações que nós tínhamos executado nesse cliente. Com essa integração também, né, que não foi um big deal, não foi nada complexo, o que nós conseguimos mapear e trazer para dentro do nosso ecossistema? Hoje o meu time comercial, ele abre a ferramenta do Fresh Sales, ele vai no cliente, que já foi extraído da nossa base do Fresh Service. Quando ele clica em cima do cliente, ele consegue ver todos os tickets que o cliente abriu, todas as ações que nós tivemos, seja ações de assessment, ações de health check, e ele consegue ter todas as horas que nós trabalhamos nesse cliente. Ou seja, o meu time não precisa mais mandar um report para o comercial, porque esse report já está pronto dentro da ferramenta. Então, a gente alimenta aqui e ele recebe dentro da ferramenta dele. Ou ele abre uma solicitação para a gente, segue um fluxo de aprovação. Então, a gente tem a aprovação da nossa diretoria de serviços, da nossa diretoria comercial, e o nosso time operacional recebe essa demanda, executa e lá na ponta ele já recebe todo o status online, né, de forma em real time ali. Então, assim, já facilita bastante e é simples, mais uma vez, essa integração com outros produtos de outras áreas dentro da companhia. Pode falar, Léo, pode falar. Não, eu só pegando esse gancho aí do Matheus, acho que a governança desses dados é importante, né? A gente eu gosto de trazer muitas conversas que a gente tem com o cliente, porque é o dia a dia, né? Caso de uso, quem, né? Na prática, quem né? tá realmente com os desafios, então a gente gosta de trazer isso para as nossas discussões. E a gente estava com um cliente recente e ele dizia que para buscar informações de métricas para tomar uma decisão no negócio, se levou 6 meses para se fazer isso. Então, vejam o quanto de impacto isso traz para a companhia, né? Preciso tomar a decisão de colocar mais três analistas lá na operação porque está impactando meu cliente. Com que dado que eu tenho isso? Como que eu justifico? Né? Qual que é a via que eu levo isso para o board? Para aprovar a contratação de mais 3 colaboradores. Então, essas integrações entre áreas, né? A gente tem falado muito, obviamente, a gente sabe que o público aqui é bastante tecnologia, mas cada vez mais a tecnologia ela tem entregue esse valor para o negócio, né? o negócio em si. Essa integração ela é importante nas automações, mas ela é muito mais importante nos dados que você tem. Porque você consegue tomar decisões a partir desses dados. E ter isso em um único lugar é o que traz o diferencial.
é o que vai fazer você tomar a decisão mais rápido. Então, a gente busca muito esse tal do ESM, né? Esses termos mais de mercado, né? Justamente porque a gente entrega o valor que a gente precisa do outro lado. Né? Então, acho que pegando esse gancho de governança de dados, é algo que a gente entrega bastante aqui dentro da ferramenta. Tem um dado importante, e aí a gente pode entrar já nesse assunto, que é a parte de automação / workflow, né? Orquestrações que a gente tem. A Freshworks, depois a gente pode mandar aí para o pessoal no chat o link, mas tem um estudo do Fresh Service, um benchmark report que a Freshworks conduz todos os anos, né? Com mais de 7.000 clientes que ela tem globalmente, inclusive clientes aqui do Brasil. E dentro desse relatório, vai dizer que quando o cliente ele tem workflows de automação / orquestração, né, ele reduz pelo menos 20%, mais de 20%, na verdade, a resolução média que ele tem nos chamados dentro da companhia. Isso quer dizer que ele gastaria, sei lá, 32 horas para resolver, média, né? Ele gasta hoje 20, 25. Então, quando a gente olha para esse número, que 7 horas não parece ser um número gigantesco, mas quando a gente multiplica isso por uma quantidade extensiva de analistas e de time, a gente tem uma redução gigantesca aqui e um ganho de produtividade maior ainda. Usando o quê? Usando automação, usando orquestração. A gente tem um marketplace hoje na Freshworks de mais de 1.500 apps que são nativos na plataforma. A maioria deles 100% free, sem nenhum custo para fazer a orquestração. Foram casos que a gente trouxe aqui de AD, a gente pode trazer casos de Teams, de Slack, Office, enfim, a gente tem uma Salesforce, GitHub, GitLab. GitLab, a gente tem uma porção de aplicações que são nativas e, de novo, sem custos nesse processo. Que aí você cria um flow. E o mais legal desses workflows, né? E de novo, o Matheus deve estar se coçando ali para mostrar, é o drag and drop. É uma página que você coloca uma condição, você coloca um evento, coloca as condições, põe fluxos de aprovações e você começa a criar esse flow. Tô mentindo, Não, Matheus? perfeito, excelente ponto. Que é o cara de negócio pode fazer, né? Exato. Não é o desenvolvedor, não é o dev, não é o cara técnico que vai ter que fazer isso. Até porque quando o departamento que estiver utilizando a ferramenta, o Fresh Service, ele vai ser um cara de negócio. E ele vai poder criar essa orquestração, ele vai poder criar esse fluxo, ele vai entender, porque ele tem um racional. Você estava comentando antes da parte de relatório. Pô, isso é fantástico, porque olha a quantidade de informações que tem dentro dessa ferramenta. Né? Acho que, só reiterando, falou da parte de ITIL. Então, sim, né, a Fresh Service é certificado pela Pink Elephant, né, compliance com ITIL, gerenciamento de serviços, gerenciamento de incidentes, gestão de mudanças, gestão de problemas, gestão de ativos, então tudo certificado. E quando eu tenho todos esses módulos, eu tenho toda essa utilização, inclusive diferentes áreas da empresa utilizando a ferramenta, imputando dados, eu tenho esses campos, eu tenho essas métricas para cruzar, basta o meu racional. Então, pô, exatamente aquele insight que o negócio precisa, seja para justificar um novo headcount, seja para justificar uma expansão, seja para justificar até mesmo um novo produto. Perfeito. Cara, mas eu olho para dentro da minha ferramenta, eu tenho essas informações. É só eu ter o racional aqui, eu vou cruzar. Organizar. Exatamente. Eu vou criar um novo relatório ali no meu módulo de analítico, e eu vou chamar as métricas, estão ali dentro, né? Estão ali dentro. Então, pô, quero cruzar essas com essas métricas e quero isso organizado por tais pessoas. É legal até mencionar que muitos clientes perguntam se a gente consulta APIs. Uhum. E muitas outras plataformas permitem API aberta, Uhum. você consegue consultar dados e trazer para dentro do Fresh. Tanto para a parte de analytics, como para você alimentar um flow de um ticket que está sendo criado, uma solicitação de serviço. Isso que, inclusive, a gente fez aqui também. Perfeito, que é uma pergunta da Jéssica. Ela perguntou: é possível integrar com o sistema sênior a fim de manter a base de pessoas atualizadas conforme o cadastro no RH? Perfeito. Né? Perfeito. Então, a gente tem essa liberdade também para integrar com outros produtos, né? API Outras REST, soluções. Né? É uma API REST, isso que o Matheus comentou, que a gente consegue extrair aquilo que é importante para o negócio para dentro do Fresh. Né? Então a gente tem essa liberdade também. E já respondendo a pergunta do Renato também, sim, a gente tem um aplicativo, né, tanto Android quanto iOS. Uma baita mão na roda. Uma baita mão na roda, né, que a gente já tinha experimentado outros também, e assim, era
bem para inglês ver, né? Tem app, tem. Tem um app? Tem. Né? Mas funciona? Não. Então, assim, não chega notificação, você fica esperando notificação, nunca vem. A notificação chega antes do que o próprio ticket no portal. Exato. Então, hoje, quando a gente utiliza, e eu utilizo bastante o app, é o que o Neiva comentou. Chega primeiro no aplicativo, depois vai no portal. Fala assim, poxa, realmente funciona. E o legal é que você consegue ver os dashes também no aplicativo, né? Perfeito. Não somente ali os tickets que foram abertos. Você consegue ver os dashes construídos também dentro da plataforma. Trazendo até uma ponte para a questão do aplicativo que o pessoal perguntou aqui, muitos fluxos que a gente utiliza nos clientes, até mesmo aqui, fluxos baseados em aprovações. Então, para você fazer uma solicitação, por exemplo, de um notebook, a compra de um notebook, você tem que enviar essa solicitação para o responsável para ver se ele aprova ou não. A pessoa tendo esse aplicativo, ela tá ali na rua e tá aprovado. Pronto, Exato. dá continuidade no fluxo automático. Perfeito. Então, é algo que otimiza muito o nosso tempo. Tanto só no aplicativo, tanto para o agente, né? Então, tipo, ele se ausentou da mesa, mas ele não está ausente, ele está no tempo de produção dele ainda, ele está contando com as automações que estão correndo, né, por trás, e ele pode interagir ali no ticket, ele pode responder, ele pode engajar outra pessoa. Então, ele é resolvedor, ele pode editar as propriedades. Editar as propriedades, exato. Vou escalar para ele. Tem que escalar para o nível 2, porque o SLA vai estourar. Eu estou fora da mesa. Ele abre o app e faz isso. Então, tanto para a gente também como para o requisitante, né? Então, eu vou precisar de um serviço, eu estou na rua e eu preciso, sei lá, pode ser hipotético, uma outra área, né? Eu vou precisar fazer uma solicitação de viagem. Eu vou ter que ir para esse cliente é longe. Então, eu abro o app e faço a requisição do serviço ali, né? Vou fazer uma viagem, vou precisar do carro, vou precisar de uma permissão, eu faço pelo app ali também, a requisição de serviço, o portal, o catálogo de serviços está ali, né? É fácil de navegar. Então, realmente, não é o app para inglês ver, não. E a fluidez também, ela é muito importante. Funciona, e deixa eu dar uma boa notícia, né? Quando a gente olha para provadores, que é o fluxo que o Neiva comentou, a Freshworks ela entende que ela não tem que cobrar por esses aprovadores. Então, esses aprovadores eles estão dentro do seu fluxo de negócio, né? Ele não é a pessoa que resolve o problema, que efetivamente responde, mas ele precisa aprovar, ele faz parte desse fluxo. Seja via app, seja via e-mail, seja via portal, a gente não cobra esses aprovadores, tá? Que é uma prática bem diferente do que a gente encontra no mercado. Né? Então a gente não tem custo nenhum em cima disso. E isso, Léo, mas qual que é a vantagem disso? De novo, trazendo clientes. Eu já escutei várias vezes clientes falando: a gente não evolui em outras frentes na plataforma porque eu tenho esse custo e eu não tenho provisionado. E aí tá o grande problema. Tem uma imagem que eu gosto, que a gente até usa nas apresentações da Fresh, que é o iceberg, o clássico. Então, lá na pontinha, fora do mar, tá o preço da licença do agente. Naquele mundo gigante embaixo tá todos os modos adicionais e tudo que você precisa depois. Integrações. APIs, mas se você quer isso, tem mais esse preço. Se você quiser isso, tem mais esse custo. Cara, e a Fresh tem essa abordagem bem diferente, né? Ela é uma... Acho que tem muitas empresas, obviamente, tem muitas empresas boas, novas também, já com essa mentalidade chegando, mas é exatamente essa a proposta da Fresh, né? É simplificar não só a ferramenta, mas também em todo o fluxo, toda a parte, inclusive a precificação, né? Como é que eu vou ofertar isso? Então, mas se eu precisar desse módulo, aí tem uma pegadinha, é mais tanto. Mas se eu precisar do aplicativo, se eu precisar integrar, então esses pontos são bem importantes também, né? A gente tem os licenciamentos ali por base, por edição, e a partir da Pro, por exemplo, nós temos praticamente tudo, né? E eu acho um ponto legal, você comentou um ponto bacana de licenciamento, né? Aí mais pra gente dar um overview pra galera, porque às vezes pode ter bastante dúvida. Poxa, legal. Aqui já tá fazendo os cálculos. Exato, né? Legal. Mas como funciona o licenciamento? Né? Porque é o que o Léo comentou. Por exemplo, aprovadores é algo que nós não cobramos, né? Que é uma prática diferente do mercado. E o licenciamento, como é que é? A gente tem uma... Deixa eu aproveitar essa, né? Comercial, né? Tem que provar aqui o salário. Vamos lá. A gente, como o Matheus comentou, né, o Benetti, nós temos as edições, né, que vão desde uma edição Starter até uma edição Enterprise. Obviamente, a Pro ela já entrega basicamente todos os recursos que a gente tem, boa parte dos recursos. De ITIL, né, principalmente. E um ponto interessante que surgiu, acho que tem uns 3 meses, 4 meses, um diferencial da Fresh,
que são agentes de negócio, que eu já vou comentar, mas como que a gente licencia isso hoje? A gente entende quais são os agentes resolvedores, né? Então, quem que efetivamente responde e trata um chamado? Seja ele da área de tecnologia, de IT, ou seja ele da área de negócio. Só que antes, o que a gente entendia, como muitas soluções entendem, eu tenho 100 pessoas, 50, 80, 50 de TI, 50 de negócios. Tá bom, eu te licencio tudo como agente resolvedor e vamos seguir a vida. Só que o agente de negócio, que é aquele cara que é do RH, do financeiro, do jurídico, ele não necessariamente precisa usar recursos da ITIL. Na verdade, ele não usa, né? Ele vai usar incidentes, requisições e vai fazer a gestão em cima daquilo. Portal de serviços, né? Obviamente, catálogo de serviços, enfim, toda a estrutura da solução, mas ele não usa recursos para fazer uma mudança, coisas desse tipo. Então, o que a Freshworks entendeu? Eu vou separar e segregar isso. Então, usuários resolvedores de IT, eu vou cobrar o valor normal da plataforma, e usuários de negócio eu vou trazer para um valor bem menor, 2 vezes menor do que o valor tradicional. Qual que é a vantagem disso? Quando a gente olha para um cenário de business case, a conta para muito de pé. Por quê? Geralmente, os usuários de negócio, eles são maiores do que os usuários de IT. As contas que a gente tem feito são, geralmente, se a gente tem uma proporção de 50 usuários de TI, a gente tem uma proporção de 200, às vezes, usuários de negócio. Todos os departamentos, né? Todos os departamentos, versus um departamento. Então, a gente consegue segregar muito bem isso, e no business case, a conta ela para muito de pé, porque a gente tem essa redução para a área de negócio. O que possibilita, de novo, a extensão da plataforma para o negócio. Né? Não só em relação a funcionalidades, mas em relação ao custo também que a gente entrega dentro desse universo de business agent, né? de negócio em si. Respondido? Respondido. Perfeito, Léo. Ponto importante. Só um ponto importante, acho que só para ficar muito claro, nós somos uma plataforma 100% SaaS, né? Então não tem nada local, nada on-premises, é 100% SaaS, né? Serviços onde você recebe um link, recebe seus acessos e a partir dali você vai fazer todo o trabalho. Obviamente baseado em microserviços, com segurança. Estamos hospedados hoje na AWS, né? Como plataforma que sustenta tudo isso, mas não é uma plataforma IaaS que eu peguei um servidor, coloquei lá em cima, é realmente uma plataforma SaaS. Boa, pegando até o gancho da segurança, é bom falar, né? Então, GPDR, GDPR, SOC 2, RIPA, LGPD, ISO, FISMA, todos os principais selos aí de segurança e compliance a gente tem, né? Isso destaca bastante, inclusive até porque algumas ferramentas, são GDPR, mas não são LGPD. A gente conseguiu também trazer o LGPD para a ferramenta, né? O que era mais fácil, até porque GDPR já tem umas exigências maiores, tá? Então, excelente, um ponto bem importante aí quando a gente está falando de grandes empresas, grandes negócios e soluções mais críticas, né? Perfeito. E até pegando um gancho, né? A gente falou bastante na verdade, todos aqueles problemas que eu trouxe, né? A gente discorreu muito bem sobre eles, que são os desafios que nós enfrentamos, e nós acreditamos e vemos que o mercado também passa por esses desafios, né? E sofrem pelos mesmos problemas. Então, quando a gente fala de escolher aí, vamos trazer um bate-papo aqui bem mais tranquilo, que é o seguinte: quando a gente vai escolher uma ferramenta, né, de gestão de serviços, o que vocês veem, o que vocês enxergam que é o principal pilar ali para a gente definir isso? Né? Só vou pedir para você segurar essa pergunta, não esquece. Mas tem 2 perguntas aí no chat que é importante. Uma é sobre o volume de storage ocupado. A gente não cobra por isso já está dentro da plataforma, tá? Então, eu tenho 1 milhão de tickets. Tudo bem, a gente suporta isso baseado no licenciamento que a gente já está trabalhando. Um outro ponto é como são tratados os dados sensíveis, como salário. De novo, né? Semana passada a gente estava com um cliente que perguntou exatamente isso. Mas eu não implementei ainda aqui no RH, porque para chegar no RH, a solução que eu tenho, ela tem que ser tratada por um analista de IT para depois chegar no RH. Porque ele não tem a inteligência ali de fazer as correlações. Quando a gente olha para as áreas de negócio, a gente tem um workspace
focado nas áreas de No negócio. negócio, né? Muito Então, bem segregado. muito bem Essa segregado. palavra. Exatamente. Então, quando eu olho para RH, eu vou ter um workspace de RH que somente e tão somente os analistas de RH vão ter acesso àquelas informações. Perfeito. São pessoas que efetivamente têm que ter acesso. Inclusive para administrar, né? Você pode permitir que o administrador da conta tenha acesso a todo o espaço de trabalho, mas você pode Porém, criando exceções. criando exceções, por exemplo, pegar um espaço de trabalho, finanças, por exemplo, que normalmente é bem restritivo, e marcar como restrito. Então, nenhum account admin do Fresh vai conseguir entrar lá, a não ser o administrador de Fresh, né? Por exemplo, o nosso workspace, onde nós temos a integração dos sales, do nosso time comercial, Digamos. com a nossa operação. Então, a nossa operação ela não enxerga nada do que passa dentro do time. Não tem nem ciência, né? A única coisa que nós vemos é aquilo que realmente é solicitado para o nosso time de operações. Então, o nosso time comercial envia uma solicitação onde ela vai seguir um fluxo de aprovação e o chamado ele chega para a gente para ser tratado, né? Então, a gente consegue segregar bem todos esses pontos aí para principalmente preservar esses dados sensíveis, né? Perfeito. Você lembra a pergunta? Vamos à pergunta. Eu lembro, guardei. Boa. A gente gosta muito, assim, nós, acho que até o modelo Fresh aí, né, nosso, de entender a dor do cliente. Então, varia bastante, Só né? repete a pergunta que Qual é o pilar, né? Qual é o principal ponto que a gente precisa considerar quando nós vamos olhar para uma ferramenta de gerenciamento de serviço, né? Uma ferramenta de Exato. Porque realmente tem cliente que vem com, por exemplo, com a dor da gestão do ticket, basicamente, né? Só o ticket. Já vem aquele cliente que tem problema com Gmood, que é um processo bem difícil, ele implementou recentemente. E, pô, o processo de Gmood, né, pelo White já é complicado. Pô, gestão de problema e mudança já é difícil por si, é uma cultura complicada de você implementar. Então, pô, quiçá ter uma ferramenta que acompanha aquilo ali. Então, isso é uma dor, por exemplo, que vem bastante, né? Pô, eu quero entender a Gmood de vocês. Daí a gente vai lá, mostra um calendário de mudança, que você marca a janela ali, você agenda as reuniões de comitê, e as reuniões de comitê, por exemplo, você pode executá-las, rodá-las, marcando quais mudanças você vai tratar naquela reunião, e você simplesmente comenta, né, o que tá colocando os comentários ali de cada mudança. No final da reunião, ela já vai pegar a ata, já é automática, né? Ela pega todos os dados, todos os comentários e já vai direto para todo mundo, já tem aprovação ou não. O aprovador daquela mudança já tem aquela informação prontinha no app, talvez ali, para simplesmente dar aprovar, né? Então, de fato, assim, varia bastante. Cada negócio, cada empresa tem uma requisição, uma dor principal, né? Mas a gente vê muito, o que a gente mais sente hoje, incrível que pareça, por isso que a gente falou bastante até no começo, é a intuitividade. É a facilidade de uso da ferramenta. É o conforto. É o conforto, exato. Porque a gente está vendo essa preocupação, sim, de entregar uma boa experiência, de otimizar o tempo. Gente, fazer mais com menos é a velha do mercado de sempre, né? Ainda mais no momento atual. Então, assim, esse é um ponto-chave, sempre bem requisitado. Então, preciso fazer mais com menos, preciso entregar mais tempo para o meu agente. E, consequentemente, também isso, facilidade de quando eu preciso mudar. Eu preciso dar um cavalo de pau aqui e virar toda a minha ferramenta. É fácil de fazer isso. Preciso implementar uma nova funcionalidade, uma nova automação. Então, acho que esses são os pontos assim que a gente escuta bastante. Cada negócio, né, tem a sua dor principal, que a gente foca naquilo ali para entregar os benefícios que eles vão ter com o Fresh. Mas a intuitividade, experiência do funcionário e também do administrador que vai configurar é muito impactante, né? Porque a gente tem ferramentas excelentes no mercado, né? A gente está num processo com uma grande empresa aí, tirando uma grande ferramenta de um longo tempo já de implementação, que ela é toda à base de código, né? Então, é ótimo porque se customiza tudo, mas quando vê, você tem um dinossauro na sala, né, cara? Para mexer nesse. E para mexer, né? E para mudar aquele. Exato. Medo, né? Exato. Exato. Quem vai mexer? Quem que vai assumir? Não eu. Vou mudar isso aqui agora. Cara, e é exatamente essa dor do cliente. A gente vê bastante isso, né? Então, é difícil mudar aquilo ali, e eu vou ter que pagar muito caro, um custo muito alto, eu vou ter que contratar, trazer aqueles caras para dentro de novo, e aí depois, mais aquele outro cenário, né? Eu implementei a mudança, aí eu vou ter que ter um cenário de dev, um cenário de QA, um cenário de homologação. Gente, que isso? Nós estamos falando de GSM, não estamos falando de RP, pô. Né? Então, é isso. Acho que esses são os pontos. Exato. Vai ter que tratar o monstrinho lá depois e dar comida para ele, né?
a visão do fluxo é muito visual para quem Exato. está acompanhando aquele fluxo. Tanto um aprovador como um agente que vai atuar naquela mudança, você consegue colocar campos de condição, foi algo que a gente colocou aqui. A gente tinha um problema que a gente realizava a mudança, ok, beleza, deu certo, encerra. Tá? Uhum. Não, agora a gente obriga a pessoa que realizou aquela mudança, qual que foi o processo que ela realizou, se ela teve algum problema no meio do caminho, coloca evidências e tudo, e aí sim ela está autorizada a encerrar aquela mudança. Perfeito. É Perfeito. algo bobo, né? O controle de agenda. Pois é, Então, pois é. quando pois você é. cria a mudança, já vai para o calendário. Então, Exato. quando tem algum conflito, Posso você integrar já com o meu calendário do Google, do 365? Pode. Exato. Uhum. Né? Então, poxa, tem 2 mudanças aqui para o mesmo cara? Não, É. peraí, né? Tem algo errado. Quando é minha Então, próxima janela? Vou ver no meu calendário, pô. Então, a ferramenta ela já apoia os detalhes, né? Exato. Estão nos detalhes. Exato. E você, Léo? Vamos lá. Não, eu acho que exatamente essa facilidade dos detalhes é o que faz toda a diferença, né? Nesse processo como um todo. Como a gente já falou, né? A solução é uma solução que tem o básico, que faz bem feito e que tem que ter, ponto. Não adianta também a gente vir numa Vim com onda automação que não mirabolante, fez. exatamente, do Concordo. tipo, calma aí, eu sou a plataforma que automatiza tudo Uhum. e não faz nada. E esqueço né? arroz com feijão, né? Exatamente. Acho que a base ela precisa ser muito bem feita para a gente poder entregar essa experiência dos detalhes de uma integração. E o mais gostoso de falar da Freshworks, de Fresh Service, olhando para a solução aqui, o Matheus, o Benetti tem isso também, a gente conversa bastante isso, o quanto de sim que a gente fala, Uhum. né? Sim. Do tipo... Até parece que é fiz isso. mentira, né? Porque a Parece gente já tá mentira. linkando aqui Parece agora que com a próxima segredo, sessão que a gente vai exatamente. demonstrar. Então, não é... A gente demonstra, né? A gente mostra efetivamente que funciona, mas essa simplicidade ela é importante, né? Mas não esquecendo da robustez. da robustez do produto. Eu queria pegar um gancho em cima disso, que a galera deve estar achando, pô, isso daí deve ser 2, 3 Porsches e então vai ser muito Por a caro. gente. Por a gente, exato. A gente tem uma relação custo-benefício muito interessante, pessoal, muito interessante. E quando a gente olha para os principais concorrentes desse mercado, né, muitos de vocês têm acesso aí a concorrentes, e tem um concorrente grande aí, né, que traz aí uma plataforma que é boa, né, que funciona bem, mas quando a gente olha para essa história de usabilidade, facilidade, custo, Dinossaurinho? dinossauro, a gente entra aí num ganho muito exponencial com Freshworks. Então a gente tem uma relação custo-benefício muito interessante. Tanto olhando para preço mesmo, né, para condição comercial, né, quanto também olhando para os ganhos de TCO, né, de operação que você vai ter no seu ambiente. Então a gente traz isso muito forte para dentro da operação. Então, se você me falar assim, vocês estão concorrendo então com o ServiceNow, né? Sim, a gente concorre de frente a frente com o ServiceNow, porém entregando facilidade, entregando uma relação custo-benefício totalmente aquém do que a gente tem do outro lado. E a gente, mas tem cenários que vocês fizeram displacement, né? Trocaram? Sim. Tem cenário que a gente fez displacement, trocou, e temos feito bastante, né, Matheus? Acho que esse é o ponto importante, justamente porque a gente traz essa visão mais leve desse processo todo do que é implementar uma gestão de serviços e uma gestão de serviços compartilhados também. Perfeito. Então é isso. Perfeito. Bom, Neiva, quer complementar algo? O Léo e o Benetti, eles gostam um pouquinho. Eu queria mencionar algo que eu achei que alguém ia perguntar no chat, a questão de gerenciamento de ativos da plataforma. Eu acho que é algo que enriquece muito os fluxos e as automações e otimiza o tempo do pessoal que está recebendo um ticket. Então, por exemplo, se a gente recebe um ticket sobre um problema com um mouse, aquela pessoa ela não precisa especificar o modelo do mouse dela, ela não precisa falar que o mouse é dela, automaticamente ela está abrindo aquele ticket com o usuário dela, já vai aparecer para o agente resolvedor aquele mouse, aquele dispositivo, aquele fone, é tudo muito bem segregado. Qual fabricante, qual modelo, quando foi comprado, quando foi adquirido, enfim, todas as informações daquele ativo. E quando a gente diz ativo, né, a gente diz tudo. A gente ativos aqui tecnológicos,
A gente coloca também a questão de licença, Inventário ali também. inventário. Uhum. A gente tem agente de rede, pro, enfim, é uma conversa que, se ficar aqui, a gente É um vai... outro mundo É também um que a gente mundo que tem- consegue abranger. Exato. E sempre pensando na jornada como um todo, né? Dentro disso, de ativos, de processos ITIL, de automação, no final, você precisa ter uma conexão desses processos, de tudo isso, né? Do tipo, abrir uma solicitação lá na ponta, qual que é o ativo que está correlacionado, Validei isso é um um contrato. incidente, é um contrato, tem Que é um algo que a gente contrato tem aqui, validado. se é um contrato válido Exato. ou não. É um incidente, virou um problema, virou uma mudança, virou um projeto. A gente Por que tem um que virou uma projeto dentro mudança? Por que Quem virou uma solicitou? mudança? Como é que nasceu esse problema? Exato. Quem tá vinculado, qual que é a carga de trabalho desse analista? Como que eu sei que eu posso colocar ele lá dentro para trabalhar? Então, essa jornada, ela tem que ser conectada. Perfeito. Me gera um relatório, ou me manda um e-mail, ou me gera um aviso se determinado ativo tá com ocorreu mais de 5 incidentes, mais de 10 incidentes. E até um ponto legal, o último, tá? Eu prometo, aí a gente já Não gera gatilho. Já era conversa, a gente vai aqui até o... A gente já passa ali também para o encerramento, que é bem bacana, que hoje quando nós temos uma crise, né, em algum cliente ou em qualquer lugar, qual que é o primeiro passo? Para quem que eu preciso mandar um invite? Né? Essa é a dúvida do milhão. Quem precisa estar sabendo? Quem precisa estar sabendo dessa crise, né, e para quem que eu mando o invite? Ou seja, eu já perco um tempo ali para descobrir essa pessoa, para mandar um invite, né, e a ferramenta vai ser automático. Então, quando chega um incidente para a gente tem a possibilidade já de disparar um invite para todo mundo com o link do Teams. Né? Ou seja, eu já disparo um War Room para todo mundo conectar. Então, eu acho que esse é um bom exemplo até para mostrar, hein? Na próxima, hein? Então, a gente vai trazer esse exemplo aqui, porque é algo simples, mas traz uma efetividade muito grande no processo. Né? Inclusive, falei para você, o Matheus falou bem para você não puxar assunto, mas gatilho. Inclusive, você pode ter esse tipo de integração num alerta que vem dos Zabbix, 5 alertas consecutivos, abre um grupo no Teams e coloca essas pessoas. O clássico War Room, né? Se urgência alta, War Room. Exato. Junto todo mundo ali. Conectado com os ativos, conectado com sua operação, com o seu monitoramento. Então, aí a gente começa a unir, mas eu vou me controlar, porque senão a gente vai... Se a gente entrar nesse mundo aqui do chat, prometo que eu vou me controlar. E só antes de você... Não consegue, né? Não consegue. Corta ali. Que a gente gosta de conversar, né? Exato. A gente gosta de sentar, tomar um café. Todo mundo né? percebeu. Um café resolve muita vários coisa, problemas, vários problemas. Então, a gente está super à disposição de sentar com demonstração com vocês, demonstrar a solução, ir até vocês, almoçar com vocês, tomar um café, mostrar a solução, mostrar como a gente ajuda, entender qual que é a sua cultura, entender efetivamente o que você está fazendo aí desse lado, quais são seus desafios, né? Não vou falar dor porque fica muito triste, mas quais são seus desafios, né? Nessa jornada toda. Então a gente está super à disposição de fazer isso junto com o time da Populus, né? Tem um time grande aí para atender, apoiar, né? Junto comigo e com o Matheus aqui também nessa jornada, tá? Show. E respondendo as últimas perguntas aqui do chat, né, sobre o tipo de cadastro desses ativos, nós podemos fazer de forma manual ou nós podemos fazer de forma automática, né, utilizando o Discover. Então, nós temos esses dois métodos para trazer esses ativos para dentro do nosso ambiente. Vamos lá. Então, cadastro manual, imputando ali, exatamente inserindo os dados no formulário. Código de barras, inclusive podemos imprimir o código de barra, né, o controle de patrimônio. Importar um CSV, né, para pegar, por exemplo, uma base de patrimônio mesmo que não tem. E aí a gente tem nossos dois métodos nativos ali, que é um agente instalado na máquina, Windows, Linux ou iOS, ou via probe na rede. Então, fazendo a varredura de um IP e trazendo todos... Pergunta da Suelen, né? Perfeito. Realiza Discovery de ativos. A gente vai Discovery via rede. Switch, roteadores. Exatamente. Show. Galera, gostaria de agradecer, né, a presença aí de todos vocês, Benete, Léo, Neiva. Foi bem bom esse bate-papo aqui. Muito gostoso, na verdade, falar sobre algo que a gente vivencia, né, que a gente vive no nosso dia a dia. Então a gente consegue trazer vários insights aqui até para a galera que está nos assistindo. Né? Obrigado mais uma vez, pessoal, por participar, por estarem engajados aí. Vocês viram que nós gostamos bastante de conversar. Então, se quiserem falar sobre Fresh, se quiserem uma demonstração, entre em contato com a gente. Marca bastante tempo, não, brincadeira. Vamos marcar com bastante tempo, porque provavelmente vai ser uma conversa longa, né? Então, obrigado mais uma vez. E é isso, conto com a presença de vocês do próximo,
que aí o Benet, que está se coçando aqui, já vai trazer uma demo para a gente simular tudo isso que a gente comentou. Vocês vão ter que mostrar o que tem no ambiente de vocês também. Falaram bastante. Né, tudo que a ferramenta faz. Ou seja, tudo que nós falamos aqui, pessoal, nós vamos mostrar para vocês na prática. Né? Então, obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, bom dia. Bom dia.